Boa noite. Lilian, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Está ouvindo? Boa Sim, noite, boa noite, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. você está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não? Luciana, Julie, Pri, estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Podem ir colocando no chat aí para mim também. Está me ouvindo agora? Se estiverem me ouvindo. Estou ouvindo a Lilian também. Está me ouvindo, Sabrina? Será que é alguma coisa no meu microfone? Julie está ouvindo? Oi, tô ouvindo, Sabrina. Boa noite. Está ouvindo, não está, amor? Julie disse que está ouvindo. Lili também, eu só não estou te ouvindo. Alguém quer testar o microfone para ver se pode ser o meu retorno aqui, que eu estou usando mesa de som? Pode ser isso. Tá me ouvindo? Não. Deixa eu ver se é aqui meu. Peraí, deve ser meu microfone aqui. Peraí. É que eu estou numa máquina diferente. Peraí. Essa é a máquina de estúdio. Deixa eu pausar. Iniciar aqui nossa gravação, uma ótima noite para nós. Que satisfação imensa estarmos aqui nesse momento, nesse encontro, nessa conexão, nessa sinergia muito gostosa, nesse dia 23 de janeiro, gente. Só eu que acho que o ano começou ontem e de repente já se passaram 23 dias desse ano novo e a gente vai percebendo que a gente vai entrando em outras sintonias e já não mais desejam um ano novo e vão surgindo uma série de outras questões, mas eu quero de novo desejar para nós feliz ano novo, eu quero desejar para nós um feliz mês de janeiro, que ainda está em curso, porque esse também é um treino, senão nós estamos sendo cada vez mais condicionadas a um eu futuro, então a gente muitas vezes já está lá em fevereiro, e eu tenho me dado conta, e eu falo isso por experiência pessoal, que se nós não fixarmos, se nós não aterrarmos isso, a tendência é que nós passemos a maior parte do nosso tempo trabalhando sempre a projeção de um eu que não existe. É importante a gente olhar para os nossos projetos, olharmos para as nossas metas, olharmos para aquilo que nós estabelecermos, mas a gente precisa viver o presente. Eu acho que nunca foi tão urgente a gente parar para pensar no nosso presente, no que a gente está vivendo, naquilo que a gente se propõe a fazer. Nesse momento que vocês estão aqui comigo, eu sei que é tentador, nós temos muitos estímulos, nós temos muitas tentações, mas nesse momentinho que nós estamos aqui juntas, eu vou pedir que nós façamos um exercício juntas de nos mantermos juntas, de nos mantermos conectadas, de nos mantermos presentes, para que o trabalho realizado aqui, porque de fato é realizado um trabalho nesse projeto, ele possa ser um trabalho que frutifique. Ele possa ser um trabalho que possa realmente fazer a diferença na vida de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, não gostaria de estar fazendo nenhuma outra coisa. Passei já desde cedo, desde o início da tarde, sendo mais precisa, além das atividades que eu vinha fazendo, a canalização, para que eu pudesse trazer as palavras certas para cada uma de vocês na noite de hoje. Nosso tempo, nossa energia, já aprendam, são recursos não renováveis. A gente tem a sensação de que energia é renovável. Depende, mas a nossa energia, especialmente a nossa energia vital, ela é muito preciosa. E assim também o nosso tempo. Então, que o nosso tempo e a nossa energia sejam, e vocês levem isso para a semana de vocês, sejam utilizados com maestria, sejam utilizados com sabedoria, porque afinal de contas, teu tempo e tua energia são preciosos. Não é qualquer pessoa que vai roubar o seu tempo, não é qualquer pessoa que vai minar sua energia a partir de hoje. Assim também, não é qualquer pessoa que vai te tirar do eixo e minar, drenar o seu estado emocional. A gente
leva tanto tempo para construir um belo estado emocional, não sei se vocês concordam comigo. E, de repente, se nós não tomarmos cuidado, esse belo estado emocional, que é esforço contínuo de cada uma de nós, que é um investimento caro, não é só em termos financeiros, não, é de dedicação, é de renúncia, é de estudo, é de autoconhecimento, e a gente percebe que, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba ficando à mercê. Então, uma ótima noite para nós, que vocês possam sentindo energia. Eu espero que vocês estejam com os pés no chão. Se não estiver, nesse movimento sistêmico, coloca os teus pés no chão. Sei que você pode estar no lugar que esteja fazendo frio, e talvez você vai me dizer, mas colocar o pé no chão está meio gelado, vai buscar uma meia, eu espero você, coloca alguma coisa quentinha no pé, mas é importante que vocês estejam aterradas, porque quando a gente está aterrada, a gente absorve melhor, a gente vai poder concretizar melhor aquilo que a gente vai fazer e a gente vai trabalhar na noite de hoje. Então, eu quero nominalmente agradecer a Pri, a Luciana, a Júlia. Eu acho que tem alguém que está, talvez, com um IG do esposo, não sei, assim também Lili. Me sinaliza quem é que está aí no IG de Newton. Algumas leoas não entraram ainda, mas a gente vai iniciar o trabalho, até porque vocês já estão aqui. É Larissa! Ô, Lari, boa noite, bem-vinda. Então, Lari que está por aí, agora eu já sei. E a gente vai iniciar essa noite de hoje com muita energia. Eu só quero começar com um check-in emocional, que é o que eu faço de costume, tá? Então, nós estamos agora chegando às 19 horas e 42 minutos, hoje é 23 de janeiro. Eu não sei se vocês perceberam, esse último final de semana teve uma oscilação energética, umas talvez tenham sentido mais, outras menos, né? Algumas pessoas, inclusive, me relataram, não sei, eu estou sentindo uma angústia, eu estou achando que o final de semana trouxe alguma coisa, talvez ontem um pouco mais. Então, de 0 a 10, partilha comigo que nota você se dá hoje. Que nota você se dá hoje, levando em consideração o seu final de semana, levando em consideração a segunda-feira, levando em consideração o teu humor, as tuas emoções, levando em consideração a sua produtividade, levando em consideração os seus relacionamentos. Que nota vocês se dão? Vamos trabalhar isso. E se tem uma palavra que talvez definiria o que você gostaria de colocar nesse campo, que você gostaria de trazer para nós hoje. Sinto, eu quero que vocês trabalhem muito o sentir. Sinto, nota X, sinto tal coisa. E dentro desse sentir, eu queria que vocês me relatassem se vocês têm algum sintoma físico. Sintoma físico. Nossa, uma dor nas costas, uma dor de cabeça leve, um desconforto intestinal, uma azia. Nossa, eu tenho percebido que eu estou com uma dispepsia, eu estou com refluxo. Partilha comigo, para a gente trabalhar isso. Todas vocês, hora de colocar a mão na massa. Como eu disse há pouco, é o momento de vocês. Momento de vocês. Boa, Lari já trouxe nota 7, dor no pescoço. Ou seja, tem uma tensão por aí, dona Larissa. Tem um acúmulo, tem uma sobrecarga. Que eu já gostaria que você começasse a liberar, a soltar. Olha só, Lu disse 7, sinto muito cansaço, dor no corpo. O cansaço, além de físico, ele está relacionado ao emocional e ele está relacionado ao espiritual. Leoas, eu não sou guru, eu não sou maga, eu não sou nada disso, mas eu estou atenta a tudo que está acontecendo à nossa volta. E eu tenho hoje a oportunidade de conhecer muitas pessoas que trabalham em diversas áreas. E se a gente para olhar um pouquinho sobre a ótica do planeta, isso também não tem relação com nenhuma conotação religiosa de cada uma de nós, porque eu já quero deixar claro que eu não me envolvo em religião. Religião é algo personalíssimo. Eu acho tão delicado a gente falar de religião. Eu tenho uma missão com vocês, que é fazer com que vocês percebam, ao tempo e modo de vocês, que a espiritualidade é um pilar, porque você tem um corpo espiritual. Você tem físico, você tem mental, você tem um corpo espiritual. Mas como é que você vai fazer essa conexão espiritual? Você que vai dizer. Se você vai fazer do seu jeitinho,
se você vai fazer sobre uma ótica católica, se você vai fazer sobre as várias estruturas protestantes, se você gosta da linha espírita, se você gosta da Umbanda, se você gosta do Candomblé, se você gosta do maradonismo, que agora já é uma religião também, eu sou maradonista, então assim, isso é tão particular. Vocês é que vão fazer as escolhas de vocês. Mas o fato é que, se não entenderem qualquer coisa do que eu disser, me sinalizem. Nós estamos no momento planetário em que, de fato, inclusive muitos cientistas estão apontando, a gente tem que tomar cuidado. Lu, eu quero que você olhe com amor para o seu cansaço. Se nós não estivermos blindadas, fortes emocionalmente e espiritualmente, a tendência é que a gente se sinta ainda mais cansada. E, não raras vezes, a gente inverta o nosso relógio biológico. Eu não sei se isso acontece contigo. Então, assim, muito cansaço, especialmente no início do dia, no acordar, no nosso despertar. E, às vezes, uma inversão biológica. Você vai despertar já à noite e tende a ter insônia, tende a ficar hiperativada no período da noite. Pequenos movimentos vão ajudar, inclusive movimentos da nossa adulta, de tomarmos cuidado com o excesso de eletrônico, com o excesso de exposição no período da noite, autocuidado, né? Um banho morno que você vai tomar depois que você sair desse encontro aqui, com hidratante, uma coisinha quente que você vai tomar, e trabalhando, asserenando, pegar papel, daqui a pouco a gente vai trabalhar, mas pegar papel e caneta, e escrever e partilhar o que está enchendo a cabeça de Luciana? Tá vendo que é isso mesmo? O que está enchendo a cabeça de Pri? O que está enchendo a cabeça de Mari? Colocar para fora, porque tudo isso dentro aqui pesa demais. E mais, a gente vai fazendo umas teias como se fossem uns nós. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, todas nós. Dor lombar e desconforto abdominal. Lili, isso tem também relação com o que eu comentei, mas a lombar, ela tem um centro emocional bem característico. Então, a gente pode olhar com carinho para algum padrão de alguma insegurança que talvez você não esteja percebendo, esteja instalada, algum medo, alguma expectativa. E o abdômen da gente, o nosso intestino, é o nosso segundo cérebro. Eu confesso a vocês que desde 2022, mas eu já partilho com vocês uma meta para 2023. E, meninas, eu estou sentindo a diferença. Eu pus como meta cuidar da minha saúde intestinal. Porque eu vinha sentindo o meu intestino sempre me dando sinais. Porque o corpo da gente está dando sinais. Sá, como é que seu intestino dava sinais? Ora, eu estava com constipação intestinal, eu achava que aquilo era normal, digamos assim, porque desde pequena eu tenho um padrão de ter um intestino mais lento. Ora, eu tinha muitas gases, eu tinha uma distensão abdominal, eu tinha aquela barriga que parecia ter 3 meses, mas que era aquela barriga que você sentia que a mão afundava. E eu comecei, Lili, talvez seja uma dessas razões pelas quais você está aqui, a não só cuidar fisicamente, mas também envolver o meu intestino nas minhas orações, colocando ele como um cordão verde de muitas bênçãos, e tem funcionado. Claro que muita água, não sou nutricionista, a gente tem que buscar apoio nutricional, mas fibras, uma alimentação mais limpa, porque a alimentação mais fácil é aquela alimentação que é mais difícil da gente digerir. E, obviamente, se permitindo, porque o equilíbrio está na equalização, né? Então, vamos olhar para isso. Julie trouxe sonolência, Pri trouxe impaciência, e ô criatura difícil, a impaciência, né? Porque ela nasce muitas vezes num comportamento ansioso, mas a ansiedade, ela grita. Se você perceber, tua ansiedade gritando gera impaciência, e aí você não tem mais aquele padrão de compreensão mínima das pessoas, do que nos acontece, do tempo, dos processos, porque existe um quê junto da ansiedade, que é a angústia. A angústia que vai somatizando, e a irritabilidade, né? Aí você põe irritabilidade, gente, fogo no parquinho. E aí você está num entorno que às vezes você diz, gente, nem me reconheço. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Todas as vezes, treino para nós, isso é caixinha de ferramentas, que vocês sentirem que a impaciência está tomando conta, silenciem.
não ajam com um grau elevado de impaciência. Porque nós também somos convidadas a fazer tudo hoje muito rápido, é tudo para ontem. E quando você não se dá conta disso, e você está nesse contexto, você já foi lá e fez. Das duas, uma. Ou você foi lá e fez, ou você aciona o modo estagnação. Você já coloca uma condição de dizer assim, não faço nada, não adianta fazer nada, deixa para depois, e aí você começa a negociações, né? Negociações assim, contratos, acordos com você mesma, né? E com as pessoas à sua volta. E uma coisa que eu quero que a gente treine, são muitas coisas, estou super empolgada, é desligarmos a juíza que há em nós. Porque esse auto-julgamento dessa juíza que está sentenciando a gente o tempo inteiro, nossa, é muito pesado. Sai, como é que eu faço isso? Não existe bala de prata, é treino. Você está se vendo numa condição de estar se julgando excessivamente, de estar num padrão de autocobrança, porque o teu sabotador do perfeccionismo está gritando em você, porque você tem que ser perfeita o tempo inteiro. Vá para frente do espelho, isso é cura, tá? Eu estou falando de cura, sozinha. Senão as pessoas vão achar que a gente está louca, né? E a gente já vai começando um processo de autoconhecimento e a gente vai ficando diferente mesmo. Você olha para o espelho e diz assim, olha, Priscila, você hoje tem X anos e você está abrindo mão desse padrão de perfeccionismo que é extremamente cansativo. Porque tem um detalhe, eu tenho perfeccionismo instalado. O perfeccionista, ele não é perfeccionista só com ele. Ele é perfeccionista com os outros, no fundo. Só que isso fica camuflado. Pri, eu tô falando com amor, porque eu tô falando de mim, tá? Isso está camuflado, isso é tão delicado, porque isso está camuflado no bem-querer. No querer ao outro bem. Só que a gente quer o bem ao outro do nosso jeito, assim como as outras pessoas querem bem a gente do jeito delas. E aí a gente camufla esse bem-querer com essa expectativa alta e a impaciência. Sabe por quê? Porque o outro não corresponde do jeito que a gente queria. O outro não faz no tempo que a gente desejava. Eu atendi uma moça sexta-feira, vocês não vão acreditar. Ela me contratou para me dizer assim, eu preciso de ajuda, porque eu sou extremamente perfeccionista. Eu quero tudo para ontem, olha a impaciência, e eu não tenho um jeito de falar com as pessoas. Sabrina, ninguém trabalha comigo. Ninguém fica comigo. Porque eu sou tão exigente. Eu acho que as pessoas estão sempre mais lerdas, sabe? E eu já estive nesse lugar. Por isso que eu pude ajudá-la. Eu me coloquei numa condição que isso tem muito a ver com a nossa história de vida, de ser produtiva, de ser executora, de colocar as coisas para funcionar. E é claro que a gente tem que buscar nas nossas relações, e aqui eu estou falando especificamente desse case, guardado o sigilo, né? A gente tem que buscar pessoas que se afinem aos nossos princípios, aos nossos valores em relação ao trabalho, mas a gente tem que buscar entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. E que, ao mesmo tempo, as outras pessoas, elas têm habilidades, elas têm lentes, elas têm comportamentos diferentes. Como é que a gente pode afinar isso? E essa impaciência vai ceder espaço a uma relação que não é perfeita, porque não existem relações perfeitas, Pri, mas que causam menos sofrimento, menos angústia e menos aflição, porque a gente tende a esperar que o outro haja como a gente age. Mas a gente vai olhar para essa impaciência, trabalhando o perfeccionismo, a gente vai olhar para essa impaciência, entendendo que nós temos o nosso tempo, isso não é piegas, estão ditando um tempo que tem que ser o mesmo tempo para a Luciana, para a Júlia, para a Lili, para a Lari, para a Pri e para a Sabrina. Não é assim. Os times da gente são diferentes. Nós iremos chegar. E eu quero que você esteja determinada e você esteja convicta que você vai chegar. Aonde você quiser chegar. Porque se você para pensar onde você já chegou, de verdade,
Você vai perceber que você já avançou muito. Você pode avançar muito mais. Mas sem que isso custe a nossa saúde física. Sem que isso custe da gente um estado emocional que pode e vai oscilar, mas que seja na maior parte do tempo um estado emocional de contemplação, de gratidão, de leveza, de presença e não de angústia, aflição, abatimento, escassez, perda, comparação tóxica, um padrão que você está sempre sentindo que é de menos-valia, que você não sente, eu preciso falar sobre isso com vocês, que você não sente prazer, que você não frui, que você não goza de nada mais. Por quê? Porque as coisas estão num patamar externo sem o brilho de que você necessita. E a cabeça formigando é bacana por um aspecto, Lu, porque você está dentro desse campo, você está, obviamente, trabalhando questões que são desafiadoras para você. E tem uma coisa que ferve, a cabeça da gente. Vocês vão perceber, vocês já viveram isso todas as vezes que a gente se propõe uma mudança. Todas as vezes que a gente vai subir de nível. Leoas, eu preciso dizer isso a vocês. Na maioria das vezes, muitos serão os desafios. Muitos serão os testes. É como se nós estivéssemos, esses testes são do nosso ego, esses testes são externos, esses testes são das pessoas ao nosso redor. Mas se nós estamos convictas de quem somos nós? De onde estamos? Para onde estamos indo? Eu quero que você pense comigo nesse momento, no dia 23 de janeiro, 19 horas e 57 minutos. Para onde você está indo? Para onde você está indo? No clássico livro, estrelado, já diagramado em filme, de Alice no País das Maravilhas, ela está ali perdida. E o gato, ela pergunta ao gato, qual é o caminho? O gato pergunta, gente, isso é um clássico para a vida da gente. O gato pergunta assim, mas você quer ir para onde? Ela diz, eu não sei. Então, ele diz, qualquer caminho serve. Não dá mais para a gente ficar nessa de qualquer caminho serve. Qual o caminho de vocês? Para onde vocês querem ir? Só que mais importante do caminho para o qual vocês querem ir é que estrada você vai escolher percorrer? Na noite de hoje, durante essa semana, na finalização do mês de janeiro, em termos de contemplação, em termos de rotina, em termos de direção para a sua vida, de autocuidado, de autovalorização. Tem uma coisa que muitas pessoas me perguntam, mas Sá, como é que você consegue ser centrada? Como é que você consegue fazer tantas coisas? Para vocês eu digo aqui, sem nenhum melindre. Eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho clareza de onde eu quero ir, mas eu tenho mais clareza ainda de como eu quero experienciar a minha caminhada. Porque sabe o que é que eu preciso dizer uma coisa para vocês? Numa faixa de 100%, vai ter 5% do seu tempo que você está péssima. Nossa! Hoje é daqueles dias, irmã, que surreal. Faz parte. Vai ter 5% dos dias que você vai estar hiperativada, hiperaquecida, mega motivada, ninguém te segura, você está daquele jeito. Só que os outros 90%, a gente não está nem num extremo nem em outro. Eu não sei se vocês conseguem me entender. E aí é que a gente vai construindo. Tem outra coisa que eu quero que você faça ainda hoje. Se não, como boa treinadora, você tem até amanhã lista de prioridades. O que tem acabado muitas mulheres é a bendita falta da lista de prioridades. Não existe uma mulher
que busque viver a sua essência, que não tenha lista de prioridades. Nós somos adultas. Precisamos fazer o que tem que ser feito. Só que sabe qual é o problema? A gente quer fazer tudo. O tempo inteiro, ao mesmo tempo. Tudo, simplesmente tudo. E a gente não dá conta. Alguém ensinou que nós somos super mulheres, independentes, autônomas, cheias de nós, e que a gente dá conta, que a gente é Mulher Maravilha. E aí, a gente tem visto mulheres adoecidas, mulheres acamadas, mulheres sem tesão pela vida, sem gana, com feridas emocionais gigantes. Sabe, você não acha que a gente é independente? Eu super acho. Nós somos. As nossas ancestrais tiveram que viver tempos de guerra por isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A guerra acabou. E hoje, nós somos independentes. Eu não sou, fiquem à vontade, mas eu não sou extremista, aquela que diz somente mulheres, porque se vocês pararem para perceber, o sistema humano está adoecido, porque a gente diminuiu a potência do homem. A gente vê muitos homens que estão aí em posição de poder, mas vamos olhar no detalhinho. Eu sei que vocês têm consciência, por isso que eu posso falar isso para vocês. Tem muito sistema familiar que o homem, ou ele está desregulado, porque ele sente, e a criança dele está ferida, que ele tem que gritar, ele tem que bater, ele tem que ordenar, e aí ele está hiperativado demais, e aí ele castra a mulher, ou o homem está mole, como a gente diz. Nossa, homem mole, meu Deus. Pensa. É lento. Parece uma criança. Nossa, tem que botar comida na boca. A gente fala de uma lâmpada, fica 3 meses lá, é uma briga, é um caos, é uma confusão. Tem muitas explicações, eu não vou ser profunda agora, mas eu quero que nós, mulheres, estejamos no nosso eixo. E eu não sei quem aqui é casado ou está namorando, mas é um treino para mim também. Deixemos os homens serem homens. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu, particularmente, eu não sei como é que Cris está comigo até hoje, por muito tempo. Sempre fui filhinha do papai, altamente executora. Eu era aquela que a gente ia viajar, eu estou citando um exercício simples. 8 malas, eu queria carregar as malas que nem bicho homem, porque eu sou rápida, eu tenho que executar. Depois de um tempo, quando eu fui sendo treinada, as malas estão aí, carrega as malas. Eu pego só a minha bolsa, é se permitir ser cuidada. Sabe, você não pega a mala, não há necessidade, eu pego. Eu estou citando pequenos movimentos, eu acho que vocês estão me entendendo. Até dentro do papel da maternidade e paternidade. Teve uma leoa numa turma anterior, que assim, a gente fez um trabalho belíssimo com ela, porque ela não confiava do pai ficar com o filho de 3 anos sozinho, sem a vigília dela. E ela tendo crise de ansiedade nas primeiras aulas. Detalhe, o pai estava na sala com a criança de 3 anos, porque ela é que sabe cuidar. E a gente tem muito disso, eu é que sei fazer, eu é que sei cuidar, ninguém melhor do que eu. E a gente, inclusive, traz isso para a comunicação. Só eu sei fazer. E aí nós estamos o quê? Cansadas. Porque, além de cansadas, a gente faz questão de sinalizar. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui trazendo, volto a dizer para vocês, e eu vou dizendo muitas coisas que eu vou sentindo e que eu sei que está fazendo sentido para vocês, sem que vocês tenham me dito nada, tá? Mas a gente precisa se permitir ser cuidada. Só que tem um detalhe, viu, Pri? Porque já te conheço um pouquinho e também me conheço. Esse ser cuidada, a gente tem que desligar um pouco, porque a gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo perfeitinho. E o cuidado do outro não precisa ser de um companheiro, mas o cuidado da vida sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós, precisa sair um pouco do nosso controle. Quem aqui
digita para mim. Confessa, e eu levanto as duas mãos, que tem necessidade de controle. Eu boto até os pés. Tem que estar tudo ali no controle, no comando. Quem tem essa necessidade? Eu fui ensinada a ser imediatista, e às vezes sinto até falta de ar por conta disso. Eu imagino, Júlia, porque é cansativo, é desgastante. Às vezes queria ser menos, só para respirar um pouco. E, Lu, respirar é um treino. Às vezes, respirar profundamente. Respirar diafragmamente. Às vezes, te inserir na tua rotina, ter os teus momentos, vai fazer com que você abunde sobre os outros. Vai fazer com que você abunde nas suas relações. Porque a gente entra num circuito tão feroz que a gente não tem mais esse tempo. Que a gente não se permite mais esse respirar, esse silêncio, essa conexão. Para muitas, estar aqui no momento se olhando é um desafio. Até porque isso também causa dor. E as coisas estarem como estão, mesmo que nós não estejamos tão plenas, é cômodo. Evoluir dá trabalho. Nos conhecer dá trabalho. É literalmente, dentro de uma analogia de um game, você está num jogo, você ter várias dinâmicas, várias situações, como é no videogame. Aí você cai, tem que voltar para o início, e aí a gente se depara com aquelas que estão repetindo os mesmos padrões várias vezes. Sai, eu caio sempre na mesma armadilha, eu ganho sempre o dinheiro e eu perco. Sai, eu estou sempre atraindo. Nossa, é incrível como eu estou atraindo sempre situações semelhantes. Parece que eu aperto play no filme. Só que se você parar para olhar comigo, aquilo que você investigou, aquilo que você olhou com mais profundidade e você ressignificou, você curou. E aquilo não se repete mais. Mas há coisas que ainda estão sendo olhadas sobre uma superficialidade. Ou elas ainda precisam de mais tempo. Por isso, movimentos como estes, numa mentoria como esta, vão te permitindo ter alguém, e esse é o meu papel, que te dê as mãos. E talvez Lili vai chegar para mim e dizer assim, Sá, agora eu não estou vendo mais saída. E de fora, porque de fora a gente tem uma visão diferente do que estarmos imersas dentro, a gente vai enxergando outras possibilidades. Mas já começa a treinar todas nós a respiração. Eu era tão de um jeito, minha respiração era tão veloz que às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, eu me via até um pouco tonta. De puxar e dizer, oxi, o que é isso? Não, respiração, falta de oxigênio. Não tem nada mais, não tem místico, não tem nada. É falta de respiração. De uma respiração centrada para sentir o ar, para sentir a vida. Quando a gente inspira, a gente está trazendo para nós fôlego da vida. Quando a gente exala, a gente está eliminando e deixando fluir aquilo que já se foi. A complementação da nova inspiração para o que está por vir. Depois da pandemia, que eu estou trabalhando em home office, melhorei muito. Que legal. Foi necessário, né, Lili? Foi na veia. Porque ou a gente adaptava, ou a gente adaptava. E no início, a gente passou por várias fases na pandemia, né? Teve uma área de eu preciso sobreviver, teve uma área de encantamento, teve uma área de terror, foram vários movimentos, até a gente encontrar, eu diria, cada uma de nós, uma estabilização para a adaptação dessa nova realidade. Já percebi isso em mim, sou muito controladora e quero dar conta de tudo. E, gente, essa controladora que vive em nós,
ela precisa de folga. Ela precisa, sabe? Sabe aquele povo que diz, eu quero meus direitos? A gente tem que chegar para essa controladora e dizer assim, tome férias. Olha, hoje eu vou te dar um recesso, porque... E mais uma vez, quem reportou cansaço, sonolência, imagina o quanto o nosso sistema físico, é como se nós estivéssemos em estado de alerta 24 horas. Tem pessoas que me dizem, Sá, quando eu deito à noite, eu tenho espasmos. É como se meu corpo estivesse ali ainda tentando uma autorregulação da tensão que eu ponho sobre ele. Execução é fantástico, produção é incrível, mas a gente tem que buscar equalização. Sob pena de que a gente cada vez mais adoeça, sob pena de que cada vez mais nós estejamos no padrão de ansiedade, de adoecimento emocional sem precedentes. O Brasil é hoje o segundo país na toma de medicamentos controlados. Já somos o segundo país mais depressivo do mundo. E eu estou aqui para que, de mãos dadas, a gente olhe para o sucesso na sua carreira, a gente olhe para um sucesso frutífero em termos financeiros, a gente olhe para você como uma mulher que se ama, que se gosta, que se quer bem, que tem boas amizades, que é organizada, que se põe em ordem, que tem uma casa que está organizada, que é bacana, que não tem uma casa, que tem um lar, mas especialmente uma mulher saudável. Uma mulher saudável. Porque quando eu falo numa mulher saudável, física, emocionalmente, espiritualmente, eu falo num sistema saudável. Eu falo numa dinâmica de um trabalho saudável, em relacionamentos saudáveis, numa sociedade saudável. Se nós não estamos bem, os nossos filhos muito dificilmente ficarão bem. Então, todas essas questões, a gente precisa olhar. Vamos ver o que é que Pri colocou aqui, que pulou aqui, peraí. Então, Lili falou que ajudou, eu já percebi que eu sou controladora, na última semana eu não parei, estou com tantas ideias e pensamentos e não consigo agir com sensatez, porque quero fazer tudo do meu jeito. O nosso jeito é uma delícia. Eu não estou aqui para nos anular. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu estou falando, me sinalizem. Todas nós temos o nosso jeito. Inclusive, uma coisa que para mim está clara, de tudo que eu já li, de tudo que eu já pesquisei, dos lugares que eu já frequentei. E é difícil porque a gente ouve isso, acha bonito, mas a gente precisa aplicar de verdade na veia. Um dos grandes fatores do sucesso de vocês é ser vocês mesmas. É impregnar o jeito de vocês nas coisas. Só que existe um limite para o nosso jeito quando a gente está falando do outro. Lili tem um jeito específico de produção do trabalho dela. É só você que faz desse jeito. Assim também Lu, Julie, Lari, Ellie. Mas, Pri, o nosso jeito, ele precisa ser um jeito fluido. Dentro do nosso jeito, a gente tem que entender que nós somos vulneráveis. Dentro do nosso jeito, a gente precisa respeitar os nossos limites. E aí o nosso jeito flui. Limites. Nós hoje não queremos nos dar limites. Não vai que eu aguento. Não vai que eu suporto. Só tem eu mesmo. Qual a conta disso? Será que essa conta fecha? O saldo do dia 31 de janeiro, e eu quero que vocês sentem no dia 31 de janeiro e façam um saldo, tem que ser um saldo de, no mínimo, eu estou bem. Tiveram desafios, eu passei por dificuldades, tiveram frustrações, algumas expectativas não foram atendidas, mas eu estou bem. E não tem nada que nos faça estar mais bem do que sermos nós mesmos. E termos o nosso jeito, com a nossa lista de prioridades, com aquilo que faz sentido para nós. Vivendo a nossa essência. Quem tentar fugir da essência vai adoecer, se não está doente. Então, Pri, esse tudo do seu jeito é que precisa de um molde. Você tem que fazer do seu jeito.
Mas há coisas que não dá para controlar. Há coisas que você vai precisar soltar. Há coisas que você vai precisar deixar ir. Há padrões de perfeccionismo que vão precisar ser flexibilizados. Porque nem sempre, quando inclusive nós estamos na vida em sociedade, a gente vai poder lidar com as coisas do nosso jeito. Quem já tem filho aí, sabe que essa escola viva traz, na maioria das vezes, com base na dor, que as coisas não são do nosso jeito. Porque, Pri, tu vai ver, quando você tiver um filho, as nossas projeções, e aí a gente entende um pouco das nossas aflições com a nossa mãe e nosso pai. Parece que é automático o plug daquele ser que a gente ama tanto com as coisas do nosso jeito. Eu me lembro que Henrique, que agora vai aniversariar 9 anos, ele me ensinou que as coisas não eram 100% do meu jeito quando ele nem tinha 2 anos de idade, meninas. Pensa numa criatura que ensina para que veio. A gente ia vestir a roupa para ir para o pediatra. Ele não tinha 2 anos, ele mal sabia falar. Ele dava... Eu dizia, gente, ele nunca viu isso. Ele nunca me... Guilherme nunca foi um exemplo nesse aspecto. Gui, na sua essência, e esse é Gui, sempre foi um menino que eu dizia, é essa roupa? Sim, senhora, mamãe. Ele não. Essa calça não, puxava a roupa, tinha que amarrar, sabe aquela coisa que é um exercício simbólico, mas que nos mostra na vida real como as coisas acontecem quando a gente põe o outro, e às vezes ele ia chorando, ia emburrado. Depois, obviamente, agora já passados 9 anos da nossa convivência, não que eu esteja aqui para falar de signos, mas eu particularmente acho que a astrologia, que não tem nada a ver com a religião, é uma estrutura milenar que traz um pouco dos nossos caracteres. Claro que você põe crenças, claro que você põe sabotadores, você põe o lugar que a gente vive e tudo mais, mas ele é um ariano característico. Não sei se você conhece alguém de Áries. E a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo a trabalhar com ele a dinâmica de que as coisas não são do meu jeito. Só que eu só estou citando o exemplo de Henrique, isso acontece com o time. Isso acontece com quem é da área jurídica aí? Com PJE. PJE ensina todo dia que, tipo assim, ei, querida, não é do seu jeito, não, tá? Acontece. Hoje eu tinha uma pendência com a minha funcionária de Salvador. Ela estava lá com inconsistência e eu ali, né? Aquela coisa do nosso jeito, na minha lista de atividades. E eu tinha que acessar o E-Social pelo Gov. Olha, foi uma luta, baixa não sei o que e tudo mais. Quando eu abri, eu até tirei um print. Sistema indisponível. Não é do meu jeito, Pri. O mundo não gira ao meu redor. O que eu faço com isso? Uma Sabrina não treinada iria começar a somatizar. Tá vendo aí? E tudo mais. Não, deixei ali, coloquei pendente, fui fazer uma outra coisa. Eu levanto, bebo uma água, vou na janela, abro um devocional, mudo aquele estado. Tem uma outra coisa para fazer, daqui a pouco a vida segue. Porque senão, aí vem impaciência, vem intolerância. E se acontecem coisas que não estão no nosso controle ao longo do dia, chega no final do dia, a gente está espumando. Vocês já espumaram? A gente está espumando. É literalmente espuma. Parece que tem uma espuma. Né? Me senti tonta na sexta, estava literalmente fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, me senti tonta e parei. Não dá, é uma coisa por vez. O que é mais urgente? Por onde se começa? Quando a gente trabalha para terceiros, a gente precisa perguntar, o que eu preciso fazer primeiro? Ah, tudo ao mesmo tempo. Olha, eu não consigo. Dá para me sinalizar aqui qual é a hierarquia das coisas? Porque senão a gente adoece, literalmente é a história do dar conta. E tem um detalhe, a gente corre o risco de cometer erros quando a gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E aí, nosso diálogo interno, eu sei o que você ouvia, Pri. Você não é boa o suficiente. Tá vendo aí? Você não vai dar conta. Cadê a perfeitinha? Ih, não tá legal isso aqui. E a gente vai se mutilando. No primeiro momento, eu achei que ia ficar louca. Fui até para psicóloga. Depois eu fui me acalmando.
trouxe um animal. Você sabe que o gato, ele tem um animal. Vocês já viram estudos psicológicos sobre os animais? Não estou aqui dizendo que a gente tem que ter animal, não, tá? Mas, assim, para quem tem, os animais, eles têm uma referência psicológica fantástica para nós adultos, nas questões emocionais, para as crianças. Então, para quem faz sentido, eu volto a dizer, é viver em essência. Talvez Lari chegue e diga assim, Sá, animal não é para mim. Gente, tá tudo bem. A grande questão é que a gente está querendo caber em caixas, formas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês todas. Ninguém calça teu sapato. Escreve essa. Ninguém calça meu sapato. Não calça. Se você parar para pensar, a gente põe um sapato 5, 6 vezes, ele ganha ou não ganha o desenho do nosso pé? Até o jeitinho para nós mulheres que a gente pisa no salto, o salto acopla. Ninguém calça o nosso sapato. É o seu jeito, é a sua forma. E eu imagino como foi difícil para ti, Lili, como foi difícil para a maioria de nós ter que parar, ter que abrir mão do controle. Só que outrora foram os números da Covid, mas estão surgindo novos convites para que a gente volte a isso. E o meu convite para a noite de hoje é que a gente se dê as mãos nesse movimento gostoso. Né? Pi colocou, eu me desespero quando sai do controle, e a gente vai precisar treinar esse desespero. Porque as coisas não ficam no controle, não ficam no controle. É abrir mão do controle. É desafiador? É. A sensação é daquele toboágua gigante que você desce desenfreadamente? É. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês, e a notícia é boa. É treino, Pri. É treino. Você vai soltando o controle. Vai saindo da Priscila-dependência. Como eu saí da Sabrina-dependência. Quando eu comecei a montar time, eu achei que eu ia surtar, porque a gente mesmo se aprisiona, viu, Leoas? Por que eu achei que eu ia surtar? Porque eu queria ter controle. Eu precisava ler tudo, eu precisava ter tudo, eu precisava checar tudo. Nada podia fugir das minhas mãos. Eu não podia. Gente, a gente vai se superlotando. E se vocês perceberem, quando a gente tem esse padrão, a gente atrai pessoas para cobrar a gente. Que ficam em cima cobrando, porque a gente que está ressoando isso. A gente cobra e atrai pessoas que cobram. E eu literalmente fui me treinando, porque o treino não é tanto sobre as pessoas. Pra vocês terem uma noção, e obviamente que isso tem a ver com nós, na nossa humanidade. A primeira babá que eu contratei para Guilherme, que é o primogênito, que vai fazer 15 anos, eu contratei, ele tinha 6 meses. Ela já estava há uns 4 meses lá em casa. Eu, autônoma, não tive licença, trabalhando, dando aula pra caramba. Ela chegou para mim e fez, doutora, que dia a senhora vai deixar eu dar um banho nele? Porque eu queria ter controle, Pri. Só eu sabia. A gente tem isso, eu estou citando exemplos meus, mas precisa aplicar. Eu achava no meu ego que só eu sabia dar banho, só eu sabia fazer, só eu. Não! Nós podemos soltar. Nós podemos, e a gente que quer crescer, a gente que quer prosperar, a gente vai precisar de pessoas. Não tem que ser tudo cada uma de nós. E assim você vai estruturando. Aí Ellie disse, eu preciso me encontrar. Bacana você partilhar isso com a gente, Ellie. E a boa notícia é que você vai se encontrar em você mesma. Porque se a gente vai buscando se encontrar externamente, a gente não se acha. Eu tive uma mentoranda, também de uma das turmas anteriores, que ela me disse o seguinte, Sá, eu não me acho. Eu busquei de tudo que você imaginar. A minha última estratégia, que eu achei que era a cartada mais bem dada que eu ia dar na vida, foi fazer plástica no corpo inteiro. Sá, minha filha, eu mudei, foi tudo. Eu fiz rosto, eu fiz mama, eu fiz abdômen, eu limpei os excessos. Forte isso, meninas.
Eu me olho no espelho, eu não me encontro. Era para eu estar mega feliz. Porque eu já realizei tudo que eu imaginei que eu dependesse de realizar para ser feliz. Mas lembra que eu comecei dizendo para vocês que a gente precisa desfrutar desse momento? Que a gente precisa viver um estado de presença? Ser feliz é uma questão de ser. E Ellie, você precisa se olhar no espelho e começar a tirar. É um excelente exercício, tudo que não faz mais sentido. Eu quero que todas vocês façam isso. Porque eu hei de afirmar que nem sempre é fácil encontrar o que queremos. Talvez você vai me dizer, Júlia vai me dizer, pois é, eu tenho dúvidas do que quero. Tá tudo bem que hoje, 23 de janeiro, vocês não saibam o que vocês querem. Mas vamos fazer um exercício? O que é que você não quer mais? Eu queria que vocês pegassem papel e caneta. Porque aí a gente consegue documentar isso para o universo. O que é que você não quer mais? O que é que você não aguenta mais? E você vai escrever, colocando o seu nome. Se você quiser, você põe seu RG, mas documente. Eu, Sabrina, em 23 de janeiro, não quero mais. Não faz mais sentido. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu sinto nesse campo aqui. Tem coisas que vocês já não querem mais. Tem coisas que não combinam mais com vocês. Porque vocês já estão num outro nível de consciência. Mas, no fundo, a criança de vocês que quer ser amada, ainda lhes coloca em algumas situações, condições, companhias, grupos ou circunstâncias que não te cabem mais. Mas você permanece ali com o objetivo de pertencer. Podem não ser pessoas, mas podem ser... Só um minutinho. Vamos preenchendo que estou buzinando aqui, um minutinho. Eu falei de Henrique, era ele mesmo. Ai. Escreveram? Se alguém quiser compartilhar, escreve uma coisa aí para mim. Uma coisa que você não quer mais. Por exemplo, eu não quero mais me sentir de tal forma. Eu não quero mais... Põe aí uma coisa. Boa. Pronto. Massa, Lili. Massa. Massa é bem baiano, né? Fazer as coisas que eu não gosto para agradar os outros.
Lembra que eu falei há pouco? Eu senti que existem coisas que vocês não querem mais, mas para pertencer, vocês acabam fazendo. E na próxima aula, porque aqui é só um aquecimento, tá? A gente vai estudar sabotadores. Eu vou fazer um teste de sabotadores com vocês. Existe um sabotador, Lili, que se chama o sabotador do agradador. Pensa que esse meu sabotador, ele era, Leoa, ele era 1000%. Gente, e ele é sofrido. Porque é uma voz que fica assim, ó, Sabrina, você tem que fazer isso. Sabrina, você vai ter que dar conta. Sabrina, você vai fazer sim, porque senão fulano vai se chatear com você. Ah, não, te vira, você dá um jeitinho. A agenda lotada, a gente sem meia hora de folga e o sabotador dizendo, não, Lilian, você consegue sim. Você consegue, porque tem... E aí começa uma conversa. E você diz, eu vou dizer não, aí só que você fica, não, não vou. Chega a dar um embrulho na barriga, eu não consigo dizer não. Não, eu vou dar um jeito. E aí a gente vai se quebrando todinha. Sabe bife picado? Né? Bife picado que você, né, tá ali. A sensação que eu tenho da agradadora é que a gente é como um polvo com vários tentáculos. Um passa ferro, o outro escreve aqui, e você tá aqui, você tá com a mão aqui, o pé tá aqui, e a gente tá acabada. Lista de prioridades. Você precisa, Lili, de uma lista de prioridades. E dentro dessa lista de prioridades, você vai treinando desagradar. Porque se a gente não desagrada, a gente se desagrada. E esse desagradar pode ser elegante. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ir para o extremo. Olha, alguém te pediu alguma coisa que você está vendo. Eu era assim, eu via que era impossível. Às vezes, eram meus 3 irmãos, é brincadeira, 3. Minha mãe e meu pai, os 5. Antes de eu casar, Lili, os 5, cada um me pediu uma coisa. Só que eu tinha, por muito tempo, a faculdade, eu tinha o estágio, eu não estou nem falando da vida pós-casada, não, mas eu tinha faculdade, eu tinha o estágio, eu tinha que tomar banho, né? Necessidades vitais, eu tinha que escovar o dente, coisa simples. Não. Eu tinha que atender a minha mãe, o meu pai, os irmãos, ainda tem isso, para puxar Pri e as demais, com excelência. Para receber aquele elogio de dizer, essa daí... E tem mais, esse lugar, ele é tão cansativo, porque as pessoas a quem a gente agrada, elas se ancoram na gente. Então, a gente nunca está mal, a gente nunca pode dizer não, porque o não é muito pesado, né? Nós estamos sempre disponíveis. O que eu posso dizer para vocês? É um deserto. É um deserto. Por que é um deserto? Porque é uma jornada solitária e nem sempre vai ter água. Porém recompensadora. E eu já vivi esse processo. Nada do que eu estou falando para vocês eu não vivi. É tão diferente a forma como as pessoas nos veem quando a gente está equalizada, que de repente você vai perceber, Lili, que as pessoas assim vão dizer assim, ao invés de dizer Lilian faz, Lilian, será que pode? Porque eu sei que você tem outras coisas. Mas a forma como as pessoas estão nos vendo foi a forma como nós nos desenhamos para elas. E com essa lista de prioridades, você não vai conseguir de início dizer não, mas você vai dizer, olha, eu preciso pensar. Olha, sabe aquela coisa de, não é procrastinar isso, mas de arrumar um jeito de se encaixar dentro da tua nova rotina? Olha, eu preciso ver isso. Às vezes a gente precisa, sabe aquela coisa de dizer assim, vamos marcar, é literalmente isso, vamos ver, porque você se dá um tempo. Esse é um treino, até você dizer, não consigo, não dá, não vou, não é bem assim. Então, a gente vai nessa dinâmica, a gente vai nesse treino que vai funcionando muito bem. E se colocar na agenda. Você tem que ter, ainda que sejam janelas de 5 minutos, um despertador que seja o tempo para você. Todas nós precisamos disso. Porque a gente vai entrando num círculo tão vicioso que a gente não tem tempo para nós.
entende? Não quero mais esperar pelos outros, bacana, Júlia, isso é autorresponsabilidade, né? Isso também abre mão de controle. Quando eu não fico só à mercê dos outros, eu assumo a minha responsabilidade com as minhas vulnerabilidades, com as minhas questões, e os outros são como são. Elas se acostumam tanto que nem elogiam, sem sombra de dúvidas. E não tem limites. E se você reparar, por exemplo, se no próprio sistema familiar tiver alguém que seja mais a si mesmo, e essa pessoa fizer um pequeno movimento, o elogio é gigante. A conquista é extraordinária. Nossa, você viu? O fulano foi lá e fez isso. Porque é algo tão incomum que se chama atenção. É algo tão incomum que se reverencia de uma forma diferente, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando esse padrão é um padrão do sistema familiar. É um padrão que a gente precisa ir curando, que a gente precisa ir melhorando, que a gente precisa ir burilando. Aos poucos, no nosso tempo. Hoje não consigo. Olha, hoje tem isso aqui de urgente do trabalho. Fica tranquila, Ivana, bem-vinda, bem-vinda. A sua tela tá com uma trocazinha assim colorida. Deixa eu ver se você... Agora foi. Então, que bom que vocês partilharam. Lari, tá tudo bem com você? Você tá caladinha. E ele, como lhes disse, o movimento do autoencontro é espetacular. É bonito ouvir você dizer, mas me parece distante. Então, vamos eliminar. Vamos limpar. Vamos filtrar. Não faz sentido para mim. Não quero mais essa realidade. Isso me causa sofrimento. Isso me causa um dissabor. Isso me tira da minha essência. Isso me tira do eixo. E você vai limpando, você vai automaticamente deixando ir. A gente quer o novo, mas a gente precisa deixar em algumas coisas. A necessidade de agradar, a necessidade de dar conta, a necessidade de ser controle. Tem uma coisa muito bacana para todas vocês, especialmente pelo que Lili falou. Lili, todas as vezes que você se vê nesse padrão. De novo, o espelho é um elemento de cura. Corre para o espelho quietinha e olha e diz assim, Lilian, você é amada. Você é amada. Porque esse sabotador do prestativo, ele tem uma figura que é minha também, que é a figura da rejeição. Aí você vai dizer assim, mas minha mãe não me rejeitou. Mas a minha também não me rejeitou. Só que pequenos movimentos infantis, quando a gente vai estudando bastante psicologia, e que a gente repete muitas vezes com os nossos filhos, então eu fui a primogênita, às vezes eu sentia que a minha mãe não tinha tanto tempo, ela nunca me rejeitou, mas a minha expectativa em relação a ela me trouxe essa dinâmica de precisar ser vista. Eu me lembro, não sei quem passou por isso, que eu queria tanto agradar minha mãe, meu pai, sempre foi assim, que ela torcia para o Flamengo, e ela torcia não, ela torce para o Flamengo e ele para o Botafogo. E eles ficavam fazendo uma lavagem cerebral em mim, que era a primogênita. Você é Botafogo, você é Flamengo. Aquilo ali era tão sofrido para mim, que eu não conseguia dizer nem para um nem para o outro que time eu torcia. Vocês acreditam que eu fui pensar em ter algum time depois dos meus filhos? Muito mais na condição de mãe coruja. Eles torcem para o Bahia, eu gosto do Bahia. Mas eu queria, no fundo, agradar. E não queria desagradar. Eu tinha o quê? 3 anos de idade. Eu me lembro que a vida inteira eu pegava meu boletim, a famosa CDF, 10 em tudo, eu queria, ela olhava, chegava para ela e dizia, mãe! Ela olhava para mim e dizia, certo, minha filha, não fez nada mais que sua obrigação. Era reunião escolar, eu queria que ela fosse, ela super ocupada e tudo mais. Ela dizia, não, eu sei que está tudo bem, que você não dá trabalho, não precisa não, reunião escolar, tudo igual. Eu queria. Só que isso está ressoando na adulta hoje. Ou ressoava na minha adulta hoje. E aí a gente quer ser vista no casamento,
A gente quer, muitas vezes, ser vista nas nossas amizades. É bacana ser vista, é bacana trocas saudáveis. A gente vai falar muito sobre dar e receber na mentoria, que é uma lei sistêmica. Você dá, você recebe. Mas em harmonia, dentro de um equilíbrio, dentro de uma equalização. Vocês já perceberam que muitos casamentos acabam por conta disso? Muitos namoros. Eu que faço demais, eu que dou tudo, eu que faço tudo, você não me vê, você não me observa, você não me olha. Né? Eu faço tudo por você, eu dei a vida por você, eu dediquei tudo, eu larguei tudo por você. A gente tem que tomar muito cuidado com essa dinâmica, com esse cuidado. Como é que vocês estão se sentindo agora? Tá tudo bem? Minha filha, a vontade que eu tenho é de ir embora. Você tá falando, tá me dando umas agonias, preciso te dizer que se você tá assim, tá normal. Minha filha, eu não sei, eu tô ouvindo o que você tá falando, eu penso na minha realidade, mas eu ainda não consigo aplicar. Eu preciso te dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem também. Vocês vão perceber que essa fala da gente vai impactar sexta-feira. Vai impactar para vocês semana que vem. Vai impactar em fevereiro. Eu tive alunas de mentoria que as chaves, por isso que eu digo, os processos são personalíssimos. Elas viraram 6 meses depois. E vai, Pri. Só que, ó, no seu tempo. Minha filha, tem mulheres que me dizem até hoje, você acredita que aquela fala, aquele exercício daquele dia que a gente fez, só fez sentido para mim hoje? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um processo imersivo como esse que eu fiz, eu acho que foi em 2020, que eu fiz vários, mas em 2020 eu fiz um. Mexeu tanto comigo que eu tive uma alergia respiratória que levou 6 meses. Tamanha a dificuldade de lidar com aquela realidade, Pri. Eu tomei 3 antibióticos. Não era físico. É a emoção que modula o físico. E, obviamente, que a gente tem que tomar um antibiótico, tem. Que a gente tem que usar soro, que a gente tem que usar... Mas quando a gente trabalha e ressignifica, cura, solta, libera. Só que, assim, nós somos adultas. Crianças é que querem comer bala antes do almoço. As mulheres que estão sentadas nessa mesa de milhões aqui comigo são mulheres que sabem que só vão comer a sobremesa depois do almoço. E que sabem que se também exagerarem na sobremesa, terão as consequências dos exageros. Então, a gente faz o que precisa ser feito. Com a nossa essência, volto a dizer, no nosso tempo, com as nossas limitações, respeitando os nossos limites, sendo quem somos. Você escreveu? Todas escreveram? Olha para esse papel e diz, eu deixo ir o que precisa ir. Se possível, eu sei que tem gente em casa, eu sei que é difícil a gente ter o nosso momento de intimidade. Se você não consegue falar em voz alta, você pensa. Descruza as pernas, descruza os braços, por favor, porque o corpo fala. E se a gente fica travada, a gente também não está em posição de receber. Descruza tudo e diz, eu deixo ir o que precisa ir. Deixo ir o que precisa ir. E lembrem, respirem. Respirem. Falando um pouquinho, porque eu só esquentei as turbinas do nosso projeto, eu passei a inserir essa aula pública, essa pré-aula, porque muitas pessoas me perguntam, como é esse projeto seu? Esse projeto é um projeto que eu desenhei nas madrugadas. Na verdade, eu costumo dizer que eu recebi um download divino. E eu literalmente resisti a ele por um tempo, porque o racional da gente quer ter controle. E eu pensava, nossa, mas como assim eu vou auxiliar, que o meu papel é auxiliar, permitir a mulheres curas pessoais e profissionais. E Deus falava, Sabrina, faz assim, segue essa logística.
encontra elas ao vivo, vai trabalhando, insere contextos, traz para elas a possibilidade de que elas sejam elas mesmas e, a partir dali, elas estruturem os pilares emocionais, relacionais, profissionais de cada uma delas. Então, nós temos encontros ao vivo. Esses encontros, como este que está acontecendo agora, ficam salvos na sua plataforma. Você assiste e reassiste quantas vezes quiser. Ainda hoje, e assim, a gente forma uma família. Eu recebi uma mensagem de uma leoa 5, nós estamos na 7, dizendo assim, Sá, eu entro numa catarse todas as vezes que eu reassisto os encontros. Porque alguns assuntos que aquela hora fizeram um sentido para mim, hoje já fazem outro. E eu já aplico uma mudança, eu já insiro uma novidade. E ela ainda escreveu, Ana, e como você bem disse, 1% ao dia. 1% ao dia, porque a gente vai progredindo, e quanto mais a gente progride, mais a gente vai trazendo padrão de felicidade. Agora, leoas sabem que progridem no seu tempo, porque ao abrir o Instagram e ao acessarem os palcos alheios, se você não estiver em si, a sensação que você tem é que você está sempre atrasada. É que as coisas acontecem para todo mundo, só não acontecem para você. Então, assim, a gente precisa despertar da ideia do despertar para muitas questões, dentre elas para o nosso padrão de consciência e discernimento. Quem está pensando por você? Porque tem gente que está fora de si porque o outro está pensando por si. Quem está dominando a nossa mente? É a nossa criança? São os comportamentos, muitas vezes, limitantes que nós aprendemos? É a janela que está aí fora e as pessoas é que estão dizendo que é bom e a gente vai seguindo a manada? Na noite de hoje, eu decreto sobre a vida de vocês que vocês saem do piloto automático. Piloto automático é um problema. Você acorda, come, segue, se estressa, volta, dorme e assim vai. E você vai nessa dinâmica, seguindo ciclos, e as pessoas vão te dizendo o que é bom, e tem horas que você tá assim, ó, tô confusa, o que é bom mesmo? Compra o quê? E você compra livro, você compra curso, e você faz não sei o quê, e te disseram que é bom. Às vezes a gente está num estado de tão distante de nós mesmas, que o que nos disserem que é bom a gente faz. Vocês não precisam me dizer, mas todas nós já passamos por isso. E de repente vocês dizem assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. Por que eu tô... Quando você cai em si, parece que tem um lampejo assim de consciência. É como se nós estivéssemos mergulhadas e a gente solta, puxa, o que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Isso tem a ver comigo. Por isso que eu volto a dizer. É essência, é identidade. É lista de prioridades todo dia. Cadê Lili? Eu me coloco nessa condição, porque é tentador. Eu não vou fazer isso para agradar fulano. Não vou. Porque, assim, pode não ser a família. Pri falou da família, mas às vezes é um cliente. É um comportamento que a gente diz assim, eu vou ficar longe da família, Pri. Tem que curar nós mesmas, porque você está longe da família, mas você vai repetir isso com clientes, vai repetir isso com amizades, vai repetir isso com vizinho, porque não é o outro, somos nós. Sabe? Somos nós. Somos nós. Quando a gente muda a nossa volta. As circunstâncias, as percepções, a oportunidade. Então, tem que ter lista de prioridades. Amanhã é 24 de janeiro. O que vocês vão fazer de manhã? Que horas vocês acordam amanhã? Quantos sonecas você coloca para levantar da cama? Gente, eu não tenho vergonha de falar nada para vocês. Essa mentoria é para desnudar. Eu tinha uns 4 sonecas. E eu me contava a seguinte história. Em 5 minutos, eu durmo profundamente. Cris acabava de rir. E eu sei que tem alguém assim. Eu sonhava, inclusive. Hoje, isso já tem mais uns 2 anos. E vem de novo a pandemia para ensinar, sabe, Lili? Tem uns 2 anos que está lá a sincronicidade do horário. Eu não sou mais aquela mulher rígida de controle de no final de semana não poder dormir um pouco mais. Porque algumas pessoas adotam esse padrão mais rígido.
Mas de segunda a sexta, tá lá o horário de Sabrina. O despertador toca, eu desligo, respiro e digo, Senhor, obrigada por mais um dia. Olha, eu juro por meus filhos a vocês, é a primeira coisa que eu faço. Porque eu acordei. Gente, a gente acordou hoje. Sabrina, mas a gente não poderia nem ter acordado. Eu estava há poucos instantes atrás, e esse é um assunto que me incomoda, porque eu já disse a vocês que no autoconhecimento eu percebi, a pandemia me mostrou isso, o meu intestino é sensível, a minha ancestralidade materna e paterna tem questões intestinais, a minha ascendência materna, a minha ascendência paterna. E há pouco, não que a gente se autocomisere disso, mas há pouco eu sentei um minutinho para esperar o nosso momento e passou na minha timeline Preta Gil falando da quimioterapia dela, porque ela descobriu que está com câncer no intestino. Gente, é assim, ó, para a gente ter uma coisa. Não que a gente vai atrair isso, que a gente vai ficar na sincronicidade da doença, porque nós somos mais do mesmo, mas assim, a gente acordou. Poxa, eu faço isso, eu criei esse hábito, eu abro o olho e digo, Senhor, obrigada por mais um dia. Às vezes eu me espreguiço, às vezes eu sinto travesseiro, porque, gente, tem uma coisa boa na vida que se chama travesseiro, eu não sei se vocês concordam. Ô, gente, essa criatura é uma invenção extraordinária, então eu sinto ali um travesseiro, eu me alongo, né? Eu sinto, e aí eu já levanto, às vezes eu faço uma oração ali mesmo, senão eu já levanto, aí eu vou ao banheiro. Uma coisa que eu aprendi a fazer, não sou da área, mas eu estou falando para vocês o que eu faço, e que a gente vai pegando, e que foi uma nutricionista que me indicou, foi antes de beber água em jejum, fazer higiene bucal, porque de fato, se vocês lerem até com curiosidade, leoa se auxiliam, faz muito sentido, porque a gente guarda muita coisa ali na boca durante o sono. Então, eu criei esse hábito, já vou logo para a pia, depois aí eu vou, bebo água em jejum, se eu não beber só água, eu tomo limãozinho e tudo mais, você vai ver o que faz sentido para ti. Né? Então, eu já tomo limão, às vezes eu vou variando com alguma coisa ali, eu coloco própolis, eu coloco uma cúrcuma para já ir trabalhando a minha base de imunidade. Faço a minha oração e vou fazer o café. Fazendo o café, eu já estou ali com a cabeça, ó, exatamente, raspar a língua, né? Então, já fazer essa higiene. Porque, gente, a gente acaba realmente acumulando, né? Então, Lari lembrou bem raspar a língua, vários nutricionistas, tem até um vídeo, não que a gente precise seguir ele, mas tem várias pessoas falando, mas como é popular, o esposo da Ivete, que é nutricionista, falando, inclusive, depois não sei se vocês seguem ele lá, Daniel Cadi ou Cade, como queira chamar, tem vários nutricionistas falando. Eu adotei essa rotina já tem um bom tempo, né? Então, como eu bebia água em jejum, eu sempre bebi, eu bebia sem fazer higiene, eu incluía essa coisa da higiene. Depois eu vou beber água, como eu disse, a água depois do shot, já vou fazendo café. Quando eu estou fazendo café, eu já fiz a minha oração, eu já estou esquematizando o dia. Já está tudo anotado, mas eu já estou assim, ó. É assim que funciona para mim. Vocês vão fazer do jeito de vocês. E eu vou conversando comigo mesma, viu? Sabrina, você vai tomar café agora. Tome seu café em paz, sem celular. E antigamente eu já acordava com 5 sonecas, só para vocês entenderem a diferença. Eu já respondia cliente deitada na cama. Prazer, Sabrina. E às vezes o cliente já estava me cobrando um andamento processual na cama e eu já estava estressada na cama. Quem fazia isso? Era o cliente ou eu? Eu faço. Quem pegou o bendito celular para responder fui eu. A culpa não é do cliente. E aí, eu ainda dizia assim, rapaz, cliente me mandando mensagem na hora dessa. Gente, eu não tenho nada que ver com o cliente, eu tenho a ver comigo. Que em horas eu abro o meu celular. Essa aqui é a diferença. Então, eu já estou ali, nessa dinâmica. Antigamente, eu já estava estressada, porque da cama eu já pulava, aí eu fazia xixi, às vezes eu nem lembrava de beber água, porque eu já tinha que ligar o computador, né? Ou fazer alguma coisa, ou responder, ou mandar um áudio. E aí eu tomava café, e eu tomava café no celular já, porque eu dizia, não, eu já estou agilizando as coisas, porque é muito bacana dizer isso. E aí eu tomava café no celular, eu ia para academia no celular, que só faltava me matar. E eu dizia a ele, não, eu estou agilizando. Ele dizia, ok, Sabrina, você leva 5 minutos, 6 minutos para um aparelho. E eu levava mesmo, porque eu ficava...
E parece grama. Quanto mais você me responde, mais outras coisas vão surgindo. Então, hoje eu tomo meu café, aí sim eu dou uma checada no celular, tomei o café, não me demoro tanto ali e vou fazer atividade física. Sabe, você consegue fazer atividade física todos os dias? Não. Hoje foi um dia que eu não consegui fazer atividade física. Até porque eu estou no movimento de transição. Hoje, por enquanto, a gente fez uma escolha, a vida é feita de escolhas, de não contratar uma mensalista de imediato. A gente está numa cidade diferente, eu não conheço as pessoas. Eu escolhi, foi uma escolha, prioridade, segurança, alinhamento, ter uma diarista que me foi recomendada. Então, eu, inclusive, tenho que me programar para estar em casa, porque eu não conheço essa pessoa. E ela vem às terças, então hoje era um dia em que eu precisava organizar umas coisas e eu tinha uma reunião 10 horas. Então, adultas sabem que também não podem colocar tudo ao mesmo tempo. Falei, se eu tenho uma reunião 10 horas, eu tenho que deixar a casa minimamente estruturada, e quando eu digo estruturada, não é o padrão de perfeição, Pri, porque Sabrina do passado ia querer passar pano, encerar, limpar todas as coisas, né? Não. É o possível. Quem mais está se identificando aí comigo? O possível é eu forro as camas. Porque quando a gente arruma a cama, tem até um livro, Arrume Sua Cama e Mude Sua Vida. Eu arrumo a cama porque eu ponho em ordem. Né? Tiro o lixo, porque lixo, pelo amor de Deus, lixo é energia densa em casa. Então, eu tiro, recolho os lixos. Venho, passo uma vassoura, se eu sinto essa necessidade, o paninho está arrumado, janela aberta. De manhã estejam com as janelas de vocês abertas. Tomei meu banho, ó, lavei meus cabelos, porque eu já tinha programado que eu tinha que lavar o cabelo hoje. Leoas fazem o que precisa ser feito. Senão a gente, quantas vezes eu ficava com o cabelo e dizia, meu Deus, eu não tenho tempo para lavar o cabelo. Porque até para o cabelo a gente tem que se organizar, não sei se vocês concordam. O cabelo de vocês pode ser diferente, mas o meu não, o meu eu tenho que lavar, tem que bater um secador, aí ele tem que secar, né? Então, e aí eu já estava 10 horas prontinha, arrumada, ainda fico assim, ó. É um diálogo muito gostoso. Eu vou pegar mais um café e uma água. Senta aqui para começar minha primeira reunião 10 horas. Pronto. Nesse meio tempo, é vida real. As crianças acordam e tudo mais. Como nesse instante vocês viram que a campainha tocou. E por que a campainha tocou? Eu fiz um acordo com o Henrique que a porta da cozinha ia ficar aberta. Só que no meio da tarde, eu também estava trabalhando ali na varanda, eu percebi que tinha um barulho no corredor. Quando eu abri, era um rapaz do condomínio dando uma manutenção. Aí vem a Sabrina e disse, vou trancar a porta, que eu não sei esse homem aqui. Né? E aí ele buzinou, porque ele veio se ajeitar e disse, mamãe, você não combinou comigo que a porta ia estar aberta? Eu esqueci depois, tá tudo bem. Sabrina do passado ia ficar se ocupando, porque tinha que ser perfeito. Eu tinha combinado com ele que essa porta ia estar aberta. Quem está se identificando aqui, gente? Não, a porta não está aberta. Filho, ele veio se queixar, filho, a porta estava fechada por essa e essa razão. E assim vai. E aí você vai dando essa sequência ao seu dia. Se não, a Sabrina do passado, eu volto a dizer, já tinha respondido ao cliente na cama, já tinha tomado café estressadíssima, irritadíssima, né? E lá em Salvador, por exemplo, minha funcionária às vezes ia dizer, Bina, vai fazer o que para o almoço? Peraí que eu te falo. Não. A gente vai amoldando. E aí vocês vão sequenciando. Tem que ter flexibilidade, porque tem coisas que vão sair do controle. O clima muda, as circunstâncias mudam, tudo muda e você vai ter que amoldar. Poxa, hoje eu não consegui isso aqui. Amanhã já vai ser a minha urgência. E assim vai. Hoje eu não consegui fazer atividade física, como eu disse a vocês, porque eu tinha que estruturar. Amanhã eu consigo, a diarista vai estar aqui, eu estou citando os meus exemplos, mas para vocês aplicarem. Mas eu consigo uma janela de um intervalo antes dela chegar, faço uma atividade física, pronto, eu já trouxe uma faxina para os meus neurônios com uma atividade física ali, um exercício aeróbico que eu vou fazer. A gente precisa de um padrão. A gente fala tanto de padrão de vida, né? Só que quando se fala em padrão de vida, só se fala em dinheiro. Dinheiro, vocês vão aprender comigo, é uma energia. E é um equilíbrio de troca. Para além desse padrão financeiro, padrão de vida é quem você é. Como é a sua rotina? Como você escolhe viver? O que é que você vai precisar abrir mão? O que é que você não vai fazer? Eu tinha um outro toque. Estou contando tudo para vocês. Meu WhatsApp tinha que estar 100% respondido o tempo inteiro.
Ou a ansiedade era tão latente que eu tinha que, no mínimo, abrir para ver o que é, porque alguém poderia estar morrendo. Eu me contava essa história. Agora, tem 39 mensagens. Pode olhar aqui, ó. Estou em paz. Se não tem 3 pessoas favoritadas aqui, fixadas. Vocês fixam? Ó, tem 3 pessoas fixadas. Quem está fixado? Henrique, Guilherme e Cristiano. Logo depois, obviamente, o grupo da família, mãe e pai. Só que tem um combinado. Na minha família existe um combinado. Eu aviso que eu estou entrando em aula. Eu aviso que eu estou entrando num atendimento. Se é uma urgência, liga o telefone, porque nós desaprendemos, a nossa geração não liga mais. Na verdade, a gente odeia atender telefone. Vocês já repararam? E é curioso porque alguns de nós quer cliente, mas a gente não quer atender telefone. Mas, esses telefonemas tudo xoxo, é só operadora de telefonia móvel, é só telemarketing e tudo mais. E a gente tem que estabelecer essas prioridades. Qual o horário que você destina para responder aos seus clientes? Também para dar uma risada, para trocar uma figurinha, para ir lá no nosso grupo do WhatsApp das Leoas, deixar uma mensagem, deixar um bom dia, ver o que é que eu coloquei. E a gente vai se amoldando. Lu disse, meu e-mail também precisa estar respondido. Pois é, Lu. E parece, eu tinha um toque, eu tinha que apagar e descadastrar aqueles bendita publicidade. Que não adianta, irmãs. Vocês já repararam? Não adianta. Eu clicava, descadastre. Gente, pouco importa aquilo ali, Lei Geral de Proteção de Dados, o que seja, 2 minutos depois. Hoje, lá um e-mail, ó. Tem urgência, tem um horário. Porque a gente fica mestra em tarefa. Esse aqui é o problema. Só que a sensação que a gente precisa ter é a de, ao final do dia, ter feito algo que realmente tenha feito sentido. Essas tarefas todas são importantes, mas elas não podem ditar teus dias todos os dias. Senão você não finaliza o projeto, senão você não cria, senão você não lança algo novo, senão você não faz algo diferente, você repete a mesma estação. E as coisas não mudam. E você diz, poxa, as pessoas estão evoluindo e eu não? Então, esse projeto foi criado com essa ideia. Trazer aquilo que eu venho estudando desde sempre, mas especialmente em 2014, como não existe acaso, ou seja, vamos fazer 10 anos, eu comecei uma jornada de formações na área não jurídica. E, de repente, é muito curioso isso, o não jurídico foi tomando conta de mim. E a minha biblioteca, ela foi ficando eclética. E as minhas formações e o meu investimento intelectual foi sendo trabalhado para isso, porque eu acho, não, tenho certeza que Deus estava me preparando, primeiro, para a mudança que eu necessitava, porque eu tenho na minha lista de padrão de vida ver os meus filhos crescer. Eu não sei se vocês têm. Ter uma vida longa. Eu não posso abrir mão disso. Especialmente tendo vivido no meu sistema familiar, acompanhado a morte prematura da mãe de Cristiano, da minha sogra. Leoas, ela faleceu com 45 anos, também de um câncer altamente avassalador. E adivinha, Lili, ela era uma mulher extraordinária para todos, menos para ela. Porque tia Teresa mal teve tempo de ir ao médico para se diagnosticar com câncer. Eu me lembro disso. Uma tosse, ela não era fumante, preciso dizer a vocês, uma tosse é alergia. Ai, toma preticinha, a gente não é assim? Toma acetildanona. Ela tinha um cargo alto e ela ia a serviço, chega a me arrepiar, a serviço do governo do estado da Bahia, ela ia para a NASA. Porque ela era aquelas antigas analistas de sistema que chamava. Então, ela criava sistemas para o governo e ela estava implementando um sistema para o governo da Bahia, que quem é da Bahia sabe que se chama SAC.
é o sistema do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, ela estava por trás desse projeto. E tossindo, olha a preocupação com o outro. Eu estava com ela, dizia, minha filha, como é que eu vou ficar tossindo no quarto com alguém? Ela estava preocupada com ela. Ela estava preocupada porque ela ia incomodar a colega de quarto com quem ela ia viajar para os Estados Unidos. Só para vocês sentirem o nível de como nós somos assim. Eu me lembro como hoje tomou uma série de Diprospan, aquele corticoide mais pesado, passou 20 dias fora. Quando ela voltou, ela já estava num padrão de cansaço maior. Ela gostava de acordar de manhã e caminhar. Com meu sogro, não conseguiu mais. Foi quando a gente foi para emergência e lá foi diagnosticado o câncer já em metástase. Diagnosticou em dezembro, em março ela morreu. Março, esse ano, faz 20 anos. Março de 2003. Eu nunca esqueço. E ela me dizia, durante esse período em que eu fiquei imersa e ajudava, eu fazia faculdade ainda, ela dizia assim, eu olhei para tudo. Eu olhei para todos, menos para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa coisa de não desagradar é tão séria que ela não quis desagradar a mãe e contar para a mãe que ela estava doente. Deixa eu contar para vocês. Ela morreu e a mãe não sonhava que ela estava doente. A mãe dela morreu 4 meses depois. Tamanho choque de como a minha filha, e ela colocava peruca, ela fingia estar tudo bem. Só que a gente olha para esse padrão e a gente faz um pouco disso. A gente faz um pouco disso, se quebrando toda. As outras pessoas têm força. A gente acha que todo mundo ao nosso redor é fraco. Eu já estive nesse lugar. E quando eu devolvi a força para minha mãe, ela ficou forte. Porque eu era a mãe da minha mãe em um momento da minha vida. Quando eu devolvi a força para ela, ela ficou mais forte. Mãe, eu não estou bem. Mãe, eu não consigo. Mãe, eu preciso. Mãe, não tá legal. Mãe, eu não consegui. Porque tem aquele padrão de cobrança. Que talvez vocês vivam. Sabrina, você não falou comigo até agora e tudo mais. Você tem 40 anos. Mãe, eu não consegui. Mãe, não deu. E assim, causa uma dorzinha pra gente que é agradadora, mas a gente precisa ir liberando. Liberando. No exercício sistêmico que a gente vai fazendo, a gente vai liberando muito dessas expectativas. O fato é que a mentoria veio daí. Eu tenho uma menina de 4 anos e eu tenho medo. Entende, Lu? Só que a gente vai substituir esse medo pelo seu padrão de vida. Que padrão de vida? Que hábitos Lu vai ter? Que comportamentos Lu vai ter? Como Lu vai pensar na maior parte do tempo? Que emoções ou que controle emocional Lu tem? Porque não dá para a gente deixar de sentir. Tem gente que estabelece um padrão que não sente mais nada. Gente, não existe isso. Isso também é tóxico. Mas assim, como eu lido com as minhas emoções? O que é que eu faço com a minha raiva? O que é que eu faço com a minha tristeza? O que é que eu faço com o meu medo? O que é que eu faço com as minhas inseguranças? O que é que eu faço com a alegria? Como é que eu trabalho a gratidão? Como é que eu trabalho o transcendente? E ali você vai construindo uma jornada de sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente fala para a água, para o ar, para o planeta. Nós precisamos ser sustentáveis. Então, todas as vezes, Lu, que você perceber que você está adotando condutas que não são sustentáveis ao longo do tempo, a gente vai combinar isso com nós todas. A gente vai dizer, não, eu preciso mudar isso aqui. Eu tinha um padrão não sustentável. Extremamente respeitada, produtiva na carreira. Eu não fazia um exame ginecológico. Sabe por quê? Porque eu dizia que eu não tinha tempo. Sabe quando eu ia para o hospital? Quando eu estava passando mal na emergência. Não! Como é que eu posso pensar que Lu vai ter vida longa com a sua filhinha de 4, que vai ter 14, 24, 34, a gente vai ver essa mulher casar, se assim ela desejar, para a gente já não lançar expectativa sobre ela, mas para ela ser uma mulher feliz, satisfeita, de Luciana dizer, que bom, minha filha, que você está feliz. Um padrão de vida que Luciana se cuide, que Luciana se ame, que Luciana se sinta feliz. Isso vale para todas nós. Que Luciana se goste, que Luciana se encha de si,
Que Luciana esteja com seus sentidos aguçados, a sua intuição, que você sinta prazer, que você se realize, que você entenda que existem momentos na vida que vão exigir de você mais em uma área do que em outra. Todas nós passamos por isso. Eu vejo mulheres, eu atendo mulheres, a tua agora está com 4 anos, Lu, mas eu vejo mulheres com bebês de 1 mês, querendo dar conta do trabalho como se o bebê tivesse 5 anos. Meninas, é respeitar os processos. Com um bebê de 1 mês, a gente mal consegue escovar o dente. Quem já teve um bebê de 1 mês em casa sabe, não tem como não hiperfocar. Eles são 1000% dependentes. Não sabe levantar e dizer, agora eu troco, não sei como é que vai ser a geração do futuro, mas essa ainda não. Não diz, trocarei minha fralda porque o nível de xixi agora está imenso. Não, é nós, somos nós. Sá, mas tem rede de apoio, top. Sá, não quero rede de apoio, top, é o seu jeito, mas assim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem mulher sofrendo com 1 mês porque queria estar fazendo 5.000 processos. Porque queria estar plena no Instagram. Porque queria estar... Não queira estar em todos os lugares o tempo inteiro. Sabe? Às vezes... E que bom que eu fui sua professora e na Uniana foi espetacular aquele tempo que eu vivi ali naquela faculdade. Eu vivi estado de presença ali. É isso, tem momentos que você vai dizer assim, não, agora eu tenho que dar um direcionamento. Poxa, eu já tô nesse período, eu sei que Júlia também já tá com filhinho, assim, agora nesse momento eu quero olhar para minha carreira. Tá tudo bem. Só que a gente não pode querer olhar para a carreira e dizer assim, poxa, eu não tô na praia todo final de semana tostando, tomando Stella sem glúten 24 horas, porque você não pode querer tudo ao mesmo tempo, ao tempo inteiro. Só que vai ter um momento da vida da gente, eu não sei se vocês estão me entendendo, que vocês dizem, poxa, eu estou naquele momento mais sociável. Eu quero ter um final de semana para sair, para curtir, para bater um papo gostoso, sentar, tomar um café. Imagina, nós todas sentadinhas agora, fecha os olhos, nós todas. Eu amo isso, não vou mentir a vocês. Vejo vocês sentadas numa mesa, chega, me arrepio, todas nós, felizes, somando essa energia. Não é uma energia de perde e ganha. Que Silvana ganhou, Luciana acha, meu Deus, agora vai me faltar. Não, que isso, pelo amor de Deus, afasta essas pessoas da tua vida. O sistema do universo é ganha, ganha. Você olha para as pessoas, eu digo, poxa, Lili bateu uma meta, que top! É isso, não é, poxa, ela bateu a meta, eu vou perder a minha meta. Não, esse sistema educacional que nós somos inseridas também nos mata. Então, estamos todas nós sentadas agora, numa cafeteria maravilhosa. Sintam o cheiro disso, nós estamos sentadas, cada uma comendo uma coisa gostosa, que você ame. Escolhe aquele bolo, escolhe aquele doce, aquele salgado, aquele café, aquele chá, sei lá, o chocolate. Sente isso, ó, que delícia. E a gente está batendo um papo. E a gente está desenvolvendo o nosso feminino e a gente está trocando figurinhas. Ó, que delícia. Júlia chega e diz, meninas, olha, eu comprei esse creme aqui, sabe aquela coisa feminice, que é maravilhosa e tudo mais, eu usei. Aí, de repente, Lari fala, poxa, é mesmo? Aí a Eliana fala, gostei. Gente, tem isso aqui. Gente, tem coisa melhor na vida. E uma dá uma dica para outra, tem uma oração. Essa oração aqui é fantástica, eu vou compartilhar com vocês qualquer coisa quando vocês precisarem. É isso que eu desejo para nós. É nisso que eu acredito. E a gente sai desse café, ainda que ele esteja na nossa imaginação, cheias. Pri, você volta para casa e você não está mais impaciente. Lu não está mais querendo gritar com a pequena, que às vezes só quer atenção, porque você está bem. Poxa, você volta, mulheres curadas curam sistemas. Devolvem força aos seus homens. Equilibram, equalizam, não são perfeitas. Tem TPM. Tem dias que chora mais do que o bocado mesmo. E a gente é humano, e é assim. E nesse dia que chora mais do que um bocado, poxa, aquela oração que Lili compartilhou da gratidão é ela. E você toma um banho morno e a gente vai nessa dinâmica. Deixando fluir, se permitindo que a vida flua, não forçando a barra. Então, o projeto foi desenhado dentro dessa estrutura.
Nós temos os encontros, esses encontros ficam disponíveis. A gente tem o nosso grupo, a gente vai trocando, a gente vai experienciando, a gente vai se dando as mãos, a gente vai se apoiando. Não existe aqui nenhum padrão de concorrência. Ivana está aqui, me auxilia hoje. Ivana, acho que já está em quantas vezes? É a terceira ou quarta, sei lá, né? Quarta turma. Então, assim, é algo visceral. Ela também está aqui para somar. A gente tem o apoio de Sayonara, que é psicóloga, vem no encontro ao vivo. A gente tem o apoio de Cristiano, que vem para estruturação, execução, plano de ação, desenho, mapeamento. Quer fazer, quer acontecer, ele vem nessa dinâmica. E a gente vai se curtindo, fazendo parte de uma família, porque eu acredito na noção de família, em que a gente se dá as mãos e a gente se sente segura. Porque no padrão evolutivo, a gente começa a estranhar as pessoas que estavam no nosso convívio. Poxa, só fala coisa ruim. É só fofoca, é só tragédia. Saiam desses ambientes, saiam desses circuitos, porque a gente quer ter um padrão longevo de estabilidade emocional, de comportamento, de cura. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês. A ideia era batermos um papo, e eu fui soltando coisas que eu não tinha programado. E eu faço questão de soltar coisas que não estão programadas, porque elas fazem sentido para quem está aqui. Então, nós hoje damos início, decretamos que nós vamos iniciar uma nova fase na vida da gente. Muita gente fala assim, apague o seu passado. Eu peço permissão a vocês não para apagar o passado de vocês. Eu acho muito duro apagar o passado. Você só é quem você é hoje por conta do teu passado. Sá, mas se eu te contar meu passado, Leoa, tiveram uns desafios. E deixa eu dizer uma coisa para vocês são extraordinárias. Quem vocês são hoje, nada mais são do que frutos desses desafios. O que você não pode é ficar lá imersa no sofrimento desse passado. Olhe para o retrovisor traseiro e extraia as lições. Sinta o seu presente e olhe para o seu futuro como a janela dos seus sonhos, da vida que você quer viver. Como eu fiz com vocês agora, fecha os olhos, você veja numa cafeteria. Eu posso chegar para você e dizer agora, meninas, fechem os olhos. E em 3, 2, 1, esteja agora naquele lugar, daquela viagem espetacular que você está sonhando, que você viu na publicidade de 1, 2, 3 milhas, que seja. Sei lá, tu tá pendurada na Torre Eiffel, você tá em Orlando, não sei, você tá em Bonito, você tá onde? Fecha os olhos. Sinta. Como é esse lugar, com quem você tá? Segurando a mão de quem? Você tá em Portugal, você tá na Espanha, não, você tá em São Paulo, você tá no Rio, você tá na roça, você tá na Bahia, você tá em... Não sei onde você tá, não precisa ser glamouroso, mas é um lugar onde você quer estar. Esse é o seu futuro. O futuro é isso. É a sua janela de sonhos, de possibilidades, que você sente e idealiza. E aí você, como adulta, diz, para eu ir na roça tal, para eu ir no lugar tal, para eu fazer a minha primeira viagem internacional, eu vou cumprir esses passos. Eu vou fazer algumas renúncias. Eu vou parar de comprar aquela blusinha na vizinha, que eu compro só porque é minha vizinha, que eu não uso nunca. Estou cheia de blusinha pendurada porque eu tenho uma viagem para fazer. Estou só citando um exemplo, mas vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo. Porque a gente também pede a governança e o equilíbrio com as nossas finanças. E aí você caminha. Há dias em que você vai precisar parar e descansar. Que você não vai dar um passo, mas você está se reabastecendo. Você está enchendo o seu tanque de combustível para a continuidade do seu percurso, da sua jornada. Pri tem uma meta. Poxa, eu quero ter um cantinho. Poxa, o que eu posso fazer e eu vou precisar renunciar para ter esse cantinho? Eu vou começar a fazer. E assim vocês vão estruturando, vocês vão desenhando, vocês vão lapidando a jornada do que vocês querem viver. As pessoas com quem vocês querem estar. Os lugares que vocês querem frequentar. Só que para você frequentar um novo lugar, tem lugar que não te cabe mais.
Tem conversa que não faz mais sentido. Tem noticiário da Atena que você tem que eliminar da tua vida. Porque a gente tem síncopes, surtos, taquicardia só de começar a ouvir as notícias. Ouve uma palavra edificante, ouve um conteúdo. Gente, eu amo Spotify. Eu pego aquilo ali, aqueles podcasts, às vezes eu ouço até o meu podcast, porque eu aprendo com as meninas que eu já entrevistei. Logo mais vem a segunda temporada aí. E eu tô ouvindo, tem um insight, tem uma história bacana, tem uma superação. Puxa, que bacana isso aqui. E você vai caminhando, estabelecendo e preenchendo de cor a sua jornada, a sua existência, a sua vida. Sejam muito bem-vindas, muitíssimo bem-vindas. Nós ainda não começamos, foi só um aquecimento, foi só o ligar as turbinas. Gratidão pela vida de cada uma de vocês, gratidão por tudo como foi, gratidão por tudo como é, gratidão por tudo que virá, pelas experiências, pelas conquistas, pelas metas, pelos objetivos, pela saúde física, emocional, espiritual. Lembrem que vocês não estão sozinhas. Deus não elege escolhidos. Deus não elege os eleitos, porque nós somos filhas de um mesmo Pai que nos ama e que muitas vezes, é verdade, nos molda e a gente não entende o porquê, mas eu costumo fazer com Deus a analogia que eu faço aos meus filhos, que eu não deixo comer bala antes do almoço, que eu não deixo pular na piscina funda sem saber nadar. E se vocês pararem para pensar, às vezes o que a gente quer é se jogar na piscina sem saber nadar. Às vezes o que a gente está querendo é comer a bala antes do almoço. E Deus está dizendo, não é assim. Você precisa primeiro almoçar. Você precisa primeiro aprender a nadar. Por isso, Leuas, é que Deus me pede, inclusive, para dizer a vocês que se vocês estiverem passando por um momento desafiador, se tiver algo neste exato momento apertando o coração de vocês, você vai sair dessa aula e vai dizer para ele, Senhor, me mostra os sinais do que eu devo aprender e que talvez não esteja sendo fácil para mim enxergar. Eu tenho feito isso demais. Vocês não fazem ideia. Me mostra, Senhor, o que é que eu preciso aprender? Mostra para mim agora, desenha, Senhor, porque, sei lá, eu acho que eu vivo em Nárnia. E eu sei que o Senhor está me dando sinais. Às vezes o sinal, gente, é um movimento, é um pássaro, é uma mensagem, é uma pessoa, é um atraso. E você quer ter controle. De novo, a bendita ideia do controle, né? A ideia do controle, Pri. E você precisa aprender os sinais. Foi sexta. Tudo é aula. Eu estava jantando com uma amiga aqui, que é consteladora também, e ela estava falando, a gente falando sobre aprender a confiar. E ela morava em Florianópolis, e ela queria montar uma clínica maior lá em Florianópolis. Ela pensou, poxa, eu quero ter um espaço maior. Ouçam essa para a gente finalizar. E ela disse, Senhor, se fizer a maior propaganda da casa, que o preço era bacana e tudo mais, se não for para ser essa casa, o Senhor me mostra os sinais. Mas o Senhor mostra bem desenhado, porque já me disseram que o preço é bom, que a casa é boa, e que, enfim. E eu tô tendenciosa a fechar. Ela disse que chegou. Gente, esse é treino, isso é sintonia. Chegou o corretor, muito empolgado e tudo mais, pegou a chave e fez, vamos abrir. Quando enfiou a chave não abria. Ele vai e liga para a dona da casa e fez, essa chave não é daqui? E a dona da casa, sim, é sim. Aí Sheila disse que fez, tá, você me dá a chave então que eu vou abrir. Ela enfiou a chave veio na mão. Quebrou a chave. Uma parte dentro e o pedaço da chave fora. Gente, era para ela alugar essa casa? Quantas vezes está acontecendo com a gente? Só que você fica o quê? Eu consigo, eu faço, eu vou finalizar, eu vou fazer. Solte o controle. Só que soltar o controle só é muito difícil. Vamos conectar com Deus no Wi-Fi. E aí, ó, você vai percebendo que tem portas que vão fechar, outras vão abrir. Tem relações que se encerraram, outras virão. Tem movimentos que estão por vir.
e você está bloqueando. E você vai sair daqui hoje e vai dizer assim, Senhor, eu estou com o Senhor. Eu permito que o Senhor esteja comigo. Que a gente conecte. E o Senhor vá me trazendo sinais. É que a gente também quer o grande Deus mago, nossa criança, né? Na nossa frente, aparecendo e dizendo, Luciana, Lília, Eliana, Ivana, Sabrina, Julie. A gente quer, a nossa criança quer. Lupri, não é, não. Vai ser nos detalhes. Aprendam a observar os detalhes, o nascer do sol. Se vocês observarem, a primeira foto que eu postei hoje, que eu falei para vocês, contei um pouquinho da minha rotina, eu desci, eu vou pisar na terra, eu vou olhar a natureza. Aqui, ó. É sobre isso. Deus fala comigo aqui. Ó. Então, sabe, mas eu não tenho um verde, não. Olhe para olhe para o céu. Faça essa conexão, abra uma leitura. Eu sou danada para abrir leituras aleatórias. Digo, eu quero aqui uma mensagem. Eu pego um contexto. Estejam cientes de que esse mover, ele está pronto para vocês. O mover existe. Coincidências vão começar a surgir na vida de vocês. Pessoas vão começar a aparecer, outras vão desaparecer. Novos hábitos, os velhos hábitos ficarão. Nova forma de ver a vida. As antigas já não servem mais. Ninguém calça o seu sapato, mas calça o sapato que você quer. Nesse momento, nesse novo ano, nessa nova jornada. Eu sou grata, amo a vida de vocês. Peço que Deus abençoe os lares de vocês. Que bênçãos sejam derramadas sobre vocês neste momento. Sobre os lares de vocês, sobre as pessoas que vocês amam, sobre os projetos, os sonhos, os ideais de cada uma de vocês. Abre espaço para que ele possa agir. E se permita ser você. Você tem um holograma divino próprio, estruturado para ser aquilo que Deus programou para você. Todas as pessoas com quem eu converso me dizem, Sá, quando eu entrei no eixo e eu me permiti ser eu mesma, aliada ao que Deus trouxe para mim, eu passo pelas dificuldades, eu tenho dias difíceis, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei a que eu estou a serviço. Um beijo muito especial e gratidão, viu, meninas? Milhões de beijos e abraços apertados. Até a próxima aula, com fé em Deus. Até.